Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, tudo bem? Palavra da madrugada. Hoje eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo. É Ele, quem nos conduz, direciona, inspira. Isso mesmo. O Espírito Santo, ele é o oxigênio da nossa vida espiritual. Assim como a sua carne, o seu físico, ele não se movimenta, ele não tem vida sem o oxigênio. Se você não tiver o oxigênio, você não vive. Assim também, se você não tiver o Espírito Santo, você não consegue vivenciar. Você é um nada, eu sou um nada. Nós somos fracos, nós somos fracassados, nós somos ninguém. E para que essa palavra tenha uma essência maior na minha e na sua vida, eu quero fazer uma leitura rápida do livro de João, capítulo 16. João, capítulo 16, eu vou ler só o 8, o 9, o 10 e o 11. Começa no 8 assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O 9 diz do pecado, porque não creem em mim. O 10 diz da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E o 11 diz do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, convencer o mundo do pecado é um trabalho do Espírito Santo. E o Espírito Santo executou isso entre os judeus. O pecado da rejeição de Cristo particularizou a necessidade da obra do Espírito Santo de revelá-lo ao mundo. O Espírito Santo, ele operou maravilhas por intermédio dos apóstolos. Isso impactou muitos judeus. E ele quer operar maravilhas através de mim e de você, para continuar impactando vidas nos dias atuais. A mesma operação deve ser executada na igreja cristã atual. O testemunho externo que o Espírito Santo deu permanece. Ele é o mesmo através dos séculos dos séculos. O testemunho interno é dado somente para aqueles a quem Deus tem ordenado para a vida. Você entendeu isso? O externo, que ele já deu, está registrado e permanece para o século dos séculos. Quantos séculos passaram e nós continuamos comentando o testemunho externo de tudo que o Espírito Santo já fez. E o interno, ele é dado nos dias de hoje para mim e para você e para todos aqueles que têm obedecido os mandamentos do Senhor. A obra do Espírito Santo não é por força, mas pelo seu onipotente poder. Lá em Zacarias, no capítulo 4, e no versículo 6,
vai dizer assim: ele me respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Também nós podemos ler em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 5, vai dizer assim: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu quem? Nos deu como penhor o Espírito Santo. Também em 1 Coríntios, né? Nós lemos o 2, agora nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 11, diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele quer. Você entendeu isso, meu irmão e minha irmã? Não, não é do teu jeito, não é do meu jeito, é como ele quer. Sabe, o crente confia o sucesso da sua missão, muitas das vezes nas suas mãos. Quando chega no fim do dia, no fim do mês, ele recebe o salário. Agora, no final do ano, muita gente recebendo o 13º, fazendo compra. E aí, há momentos que para e fala assim: eu só estou podendo fazer isso porque eu trabalhei o ano inteiro. Mas será que você parou para pensar e dizer assim: eu só consegui trabalhar o ano inteiro porque o Senhor me sustentou, o Senhor abriu a porta, o Senhor me permitiu estar vivo e ter saúde para tal? Queridos e queridas, o crente precisa aprender a sustentar o poder ao Espírito Santo. Porque se não for o auxílio do Espírito Santo, repito, nada somos se do alto e nem temos se do alto não nos vier. Somos um zero à esquerda, somos um nada. Por mais que possamos ter nesse mundo, ter não é ser. O ter acaba, o ser é eterno. Então não se esqueça disso. É o Espírito Santo quem faz a obra. Sempre procure mencionar e se lembrar de que a obra realizada pelo Espírito Santo na sua vida, ela é todos os dias, ela é fundamental, ela acontece a todo instante. Nesse momento eu só estou falando com você aqui porque o Espírito Santo está me conduzindo a falar. Você só está ouvindo aí porque o Espírito Santo te permite ouvir. Cristo, Jesus Cristo, apesar de declarar-se e ser o Salvador do mundo, ele foi crucificado como um malfeitor. O Espírito Santo ainda precisa estar no nosso meio para convencer os homens de que Jesus era uma pessoa justa e que através da sua justiça é que somos salvos. Você entendeu isso, meu irmão, minha irmã? O Deus se fez homem, habitou entre nós, morreu por nós, foi crucificado como um malfeitor. E a nossa essência é tão nada, a nossa essência humana é tão nada sem o Espírito Santo, que nós precisamos desse Espírito, do Espírito dele,
para nos convencer o que ele fez, o que ele passou, através da justiça, para nos salvar de todo o seu sofrimento, para nos salvar. Porque se o Espírito dele não nos convencer, a nossa natureza é muito fria, calculista, é muito pequena, é muito humana para conseguir entender isso, a importância disso. Ainda tem gente que diz que tem o Espírito Santo e não entende, ainda não entendeu essa essência, esse poder. Ei, não é o Espírito Santo. Porque se você tem o Espírito Santo, você entende isso profundamente, você renuncia por esse Espírito, você respira esse Espírito, você transpira esse Espírito, você quer viver por esse Espírito, para fazer a vontade desse Espírito, porque você entende o tamanho do amor desse Deus. Amados e amadas, essa verdade ficou comprovada. Não há como dizer que isso não aconteceu. O Espírito Santo, ele está diariamente ocupado em glorificar a Cristo no nosso meio, entre nós. A ocupação principal do Espírito Santo, e eu disse que era sobre ele que eu falaria hoje, a ocupação principal do Espírito Santo é nos convencer o tempo todo, nos conduzir o tempo todo a glorificar o nome de Jesus. É o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento, a glorificar, a entender a justiça de Deus, não como vingança, mas como justiça de um Pai que ama. É o Espírito Santo quem convence o mundo do juízo. O crente confia e o sustento da sua missão, muitas das vezes, como eu disse, em suas forças, mas na verdade deve confiar o sustento das suas missões, dos seus passos, dos seus afazeres, do seu dia a dia ao poder do Espírito Santo. Queridos e queridas, o Espírito Santo mostrou aos cristãos primitivos que Satanás era um inimigo vencido. Pela descida do Espírito ficou manifesto o que Cristo tinha triunfado sobre o pecado, sobre Satanás, sobre a morte e sobre a sepultura. Por sua gloriosa influência, Jesus resgatou Mariades do domínio de Satã e o inspirou a uma vida santa e uma confiança de que poderiam finalmente prevalecer sobre seus inimigos espirituais. Ainda que Satanás seja ativo e malicioso, a sua cabeça está ferida, o seu poder limitado e a sua sentença está fixada. E é o Espírito Santo, meu querido e minha querida, que assegura isso a nós. Ainda que fracos, a certeza da vitória coloca em nossos lábios um cântico de triunfo. A atuação do Espírito Santo nos guia, nos faz ouvir
a voz de Deus, falar em nome de Deus, nos revela Deus. A atuação do Espírito Santo intercede em favor de nós. A atuação do Espírito Santo convence o mundo. A atuação do Espírito Santo também pode ser entristecido por nós. Isso mesmo, nós podemos entristecer o Espírito Santo quando o rejeitamos, ou quando o ignoramos, ou quando não o damos o devido valor, quando não o valorizamos. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem sentimentos. Ele é uma bênção nas nossas vidas e precisamos amá-lo. Precisamos querê-lo, desejá-lo para que ele faça parte de nós, porque ele é gentleman, ele é elegante, ele é educado. Ele não é invasor. Você quer receber o Espírito Santo? O cristão que o recebe triunfa. Precisamos buscá-lo em nossas orações, suplicando que ele se revele a nós, que ele perdoe os nossos pecados e nos livre do perigo. Pedir que ele nos ajuda a trilhar o caminho da salvação. Se ele estiver em nós, ele nos ajudará. E como um espírito de poder, de esperança, de sabedoria e de abundância, ele nos dá bons frutos, os frutos do Espírito Santo. E qual é o nosso dever? Ah, meu irmão e minha irmã, e aqui eu encerro. O nosso dever é pedir a Ele com sinceridade o seu Espírito. É pedir e buscar no Evangelho, na palavra de Deus. Mas é pedir também constantemente, não é pedir e falar assim, eu vou ficar esperando, não. Porque quando você quer uma bênção, você não insiste em pedir. Porque quando é o Espírito Santo, você pede, esquece e fala assim, a hora que Ele quiser, Ele me dá. Não, é pedir constantemente. E para finalizar, é pedir crendo. Porque todo que crê, recebe. Deus abençoe a sua vida, sua Bispa Eliane, a paz do Senhor.